Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Bora lá. Hoje nós vamos trabalhar aqui o livro do Francisco Riberon, A Formação Docente e Profissional. Ok? Formação docente e profissional, formar-se para a mudança e para a incerteza. E a incerteza, sexta edição, São Paulo Cortês, 2006. Bora lá. Então, primeira parte do livro vai trazer uma reflexão sobre a redefinição da docência como profissão. Deixa eu sair aqui da frente para que você possa ler melhor. Né? O professor ele deve ser formado para a mudança e para a incerteza. Né? E aí, nesse sentido, pensar uma formação para mudança e incerteza abre o caminho para uma verdadeira autonomia profissional compartilhada. O professor ele precisa desenvolver capacidades de aprendizagem que estejam relacionados à convivência, à cultura e ao contexto no qual ele se insere. O que a gente chama de capacidades, o que Ribeirão vai chamar de capacidades essenciais, é a capacidade de aprender continuamente, a capacidade de ter relacionamento interpessoal e a capacidade de ter conhecimento cultural e contextual da realidade que o cerca. E aí é que ele vai chamar isso, e aí que ele vai dizer que somente aí ele vai ter o que a gente chama de autonomia profissional compartilhada. Veja, onde a gente aprende a ser professor? Primeiramente, a gente aprende a ser professor com os nossos professores. É lá que a gente aprende. Né? A maior parte das coisas que nós fazemos como educadores, como professores, a gente copia dos professores que nós tivemos lá na educação básica, 13 anos. 13 anos de educação básica, gente, não são superados nunca por 4 anos de universidade. Segundamente, a gente aprende a ser professor no compartilhamento de experiências. Né? Ou seja, a prática pedagógica ela tem a ver com a aprendizagem compartilhada. Ali na sala de professores, ali é sempre uma faculdade, uma pós-graduação, para que nós aprendamos, reciclemos o que é ser professor de fato. E terceiramente, claro, né, brincando com terceiramente, né, a faculdade oferece para a gente as bases racionais, metodológicas da nossa profissão. Então a gente deve compreender a profissão professor, sim, a partir de uma autonomia compartilhada. Nós somos autônomos, mas somos uns com os outros. O Riberon vai trazer uma perspectiva também sobre a inovação educativa e a profissão docente. Né? O papel do professor na inovação. O professor ele não é mero executor, mas ele é agente ativo, crítico do próprio fazer pedagógico. E à medida em que ele executa, ele pensa, à medida que ele pensa, ele executa e ele cria. Neste sentido, existe uma participação ativa, né, nos processos de inovação e mudança no que se refere à prática pedagógica. Quais são as características, então, para Riberon, de um professor inovador? Ele é dinâmico, cultural, social e ele é curricular. Ele atua nessas 3 dimensões da existência da sua profissão. E ele tem uma capacidade de adaptação e uma flexibilidade. E a instituição educacional, ela vista como um motor de mudança para o Ribeirão. Né? O contexto onde a prática educativa ocorre deve instigar o professor a que ele faça constantes reflexões e mudanças da sua prática, do seu fazer pedagógico. E deve promover a inovação e a profissionalização do professor. Né?
Aí a gente tem um debate que Beirão vai trazer sobre a profissionalização docente, né? O professor, ele não é o tio, a professora não é a tia. O professor, ele é um profissional da educação, né? E entender como um profissional de educação, da educação, significa compreender um profissional que está em constante processo de mudança. O professor, ele utiliza-se do conhecimento pedagógico que é construído e que é reconstruído continuamente. E esse processo vai se legitimar nas próprias práticas de transmissão, né? Que vão ter as características de complexidade, de acessibilidade, observabilidade e utilidade social. Então, não é todo conhecimento também que o professor está transmitindo. Estes conhecimentos, eles têm que ser legitimados. E eles vão ser legitimados à medida, mais uma vez, que eles têm uma complexidade, ou seja, que eles sejam conhecimentos que se desenvolvam na perspectiva multifocal, multidisciplinar, multicurricular, em que eles sejam acessíveis, ou seja, eles possam, né, ser tocados de alguma maneira por aqueles que são os objetos da prática docente, eles sejam observáveis, ou seja, são detectáveis na realidade social em que essa relação de ensino e aprendizagem está inserida, e eles possuem utilidade social. Ok? E aí, nós vamos seguindo. A profissão docente, diante dos desafios da chamada sociedade globalizada, do conhecimento ou da informação. O professor deve planejar sua tarefa docente não apenas como técnico infalível, e sim como facilitador de aprendizagem. O professor não é um poço de saber, o professor é um poço de aprender. É prático, reflexível, capaz de provocar cooperação e participação do aluno. A formação do professor deve contemplar o envolvimento de tarefas de formação comunitária, dotando-o de instrumentos intelectuais que possam auxiliar o conhecimento e a interpretação das situações complexas. E aí, nesse sentido, minha gente, a gente percebe a formação como elemento essencial, mas não único, do desenvolvimento profissional do professor. É importante a redefinição do conceito de formação docente, considerando-se o desenvolvimento profissional além das práticas de formação. O que a gente está dizendo. E o vinculando a fatores não formativos, como novos modelos relacionais e as relações de trabalho. O cotidiano da prática docente, ele é profundamente formativo, vai nos dizer Beirão. Daí, então, a gente vai conceber que o professor, né, ele está em uma prática permanente de formação, né? E o eixo fundamental dessa prática é a busca de aquisição de instrumentos intelectuais que facilitem as capacidades reflexivas do professor. O objetivo da formação deve ser o de criar profissionais reflexivos ou investigadores, sendo que o contato com a prática sempre enriquece o professor. O Iberon vai trazer uma reflexão sobre a formação inicial do professor. E essa formação deve conter bases para se construir o conhecimento pedagógico, deve fornecer uma bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, contextual, psicológico, pedagógico e pessoal, deve oferecer instrumentos para atuar
reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários, conhecimentos válidos que sugerem uma atitude interativa e dialética, criando estratégias e métodos de intervenção, cooperação, análise e reflexão, a construção de um estilo rigoroso investigativo e experiências interdisciplinares no currículo formativo para integrar conhecimento e procedimento. E aí vai falar sobre o modelo, Beron vai falar sobre o modelo indagativo de pesquisa como ferramenta, né, de pesquisa do professor. Ocorre no trabalho coletivo, sendo a pesquisa a base da formação. Os professores analisam e interiorizam a situação de incerteza e de complexidade por meio da prática de pesquisa, né? E Beron também vai falar da formação, a formação a partir da escola como uma alternativa, como formação permanente para o professor, né? O ideal é a formação centrada na escola que desenvolve um paradigma colaborativo entre os profissionais de educação, a reflexão deliberativa e a pesquisa-ação. Os professores elaboram suas próprias soluções em relação aos problemas e às práticas com as quais se defrontam. Os processos de autodeterminação baseados no diálogo e a criação de horizontes escolares, redefinindo as funções, os papéis e a finalidade da instituição escolar. Aqui, então, são os principais tópicos de Beron para falar sobre esse processo formativo do professor. Espero ter te ajudado. Até aqui, aquele abraço e até mais.